pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast ESG em Jogo. E hoje, como já é de costume, estou com um super convidado, um amigo, um cara que vai trazer um conteúdo riquíssimo pra gente, uma visão incrível de vivência, tanto como jogador como treinador, e vai ser um papo incrível. Quero agradecer muito e dar as boas-vindas para o meu amigo Sérgio Soares. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Samuel. Obrigado pelo convite. É uma satisfação imensa estar participando aí do programa, desse projeto aí que a gente deseja muito sucesso para vocês. Obrigado pelo convite. Que isso, para nós é um prazer gigantesco. Nós sempre buscamos trazer pessoas que tenham uma vivência que agrega. Isso é muito legal, porque muitas pessoas que nos assistem, sejam profissionais da área jornalismo, até mesmo pessoas que sonham em ser jogador, muitos que sonham em ser treinador, quando tem a oportunidade de entender um pouquinho das dificuldades, da vivência que vocês, que são pessoas que chegaram, alcançaram o sucesso, estão vivendo o sucesso, isso agrega muito para eles. Então, para a gente é super bacana ter você aqui e eu tenho certeza aí que vai ter muito conteúdo legal para a gente estar trocando hoje. Sérgio, já quero adentrar no nosso papo aqui, até para você que talvez, é difícil, mas talvez você ainda não conheça um pouco sobre quem é o Sérgio. Antes de falar um pouco sobre o lado profissional, nos fala a nível pessoal, quem é o Sérgio Soares hoje para a galera que está acompanhando? O que você gosta de fazer? Como que é o Sérgio quando não está na beira do campo? O seu hobby? Fala um pouquinho de você. Calma, Samuca, o Sérgio Soares, gosta de estar junto da família, gosta de estar perto dos meus filhos, da minha esposa, né? Gosto de estar perto dos amigos. Pra você ter uma ideia, agora nesse período que a gente tá inativo, tô ocioso, toda quarta-feira eu vou jogar um futebol com os amigos uma amizade de 30 anos, né? Raudinei, o Dade, o Marché, o Ricardo, o Vieira, o Alê. Inclusive até o filho do Alê participa conosco, que é um menino de 12 anos, o Gustavo. Olha só. Junto o Rafael, o César. Então, toda quarta-feira estou perto dos amigos e faço questão de estar com os meus filhos. Nasceu o neto agora, recentemente. O Murilo, o Sérgio, tem 7 meses. Pô, né? agora mesmo? Recente. Fui homenageado pelo meu filho e pela minha nora. Botaram o nome de Murilo Sérgio no meu neto. Olha Isso só, para que mim bacana. é gratificante demais. Mostra que a gente conseguiu ao longo da vida aí, né, dar o melhor para os filhos, e que o melhor, na minha opinião, é sempre o amor e o carinho. O resto é tudo secundário e faz parte do processo. Que bacana. Eu gosto de ficar perto do Vitor, da Fernanda, da minha esposa, que é a Um Margarete. caseiro, então. Eu gosto de ficar em casa, né? Que bacana. As séries são, né, junto, senta eu e minha mulher, Vai que hoje maratonando, não tem fico hora. à vontade. Gosto de ficar bastante em casa, né? Gosto de ir na casa da minha mãe. Legal. Minha velhinha tem 86 anos, gosto cuido da minha mãe junto com meus irmãos, né? Minha mãe é extremamente saudável, Que independente, né? Pra você ter uma ideia, até recentemente ela ia no jogo do Corinthians, Olha sozinha, só. ela e minha tia. Corintiana? Corintiana. Olha só, que legal. Ela e minha tia ia curtir o jogo do Corinthians. Aí eu falei, ei mãe, então o Corinthians jogou esses dias aí. Não, eu não vejo jogo. Ela sobe, fica na parte de cima da casa dela, só vê o resultado, ela fica nervosa. Esses dias aí tá sofrendo um pouquinho, né? Pô, às vezes prefere nem olhar, mas que legal, cara. Então, um cara família, caseiro, isso é muito bacana. E, Sérgio, entrando um pouquinho mais antes da gente falar sobre sua vasta experiência como treinador, pra galera que talvez não conheça tanto a sua carreira como jogador, fala um pouquinho pra gente sobre como você começou, quando foi que você percebeu, olha, é isso que eu quero fazer da minha vida, eu quero ser um atleta, quero viver essa vida difícil que a gente sabe que é o futebol, porque você abre mão de estar próximo da família, você abre mão de viver momentos com quem você ama, e é algo que é extremamente disputado, concorrido. Verdade. Então, como que foi esse seu início de infância até o momento que você falou, quero jogar bola? Samuel, sabe que na minha geração é completamente diferente do que é da atualidade, né? Na minha geração, a gente pegava a chuteirinha, botava no ombro e ia bater na porta dos clubes para fazer peneira. Hoje em dia isso não acontece mais, Sim. né? Eu me recordo que eu fiz uma única peneira na minha vida, que foi na Portuguesa, e isso foi lá na Vila Manchester. E a partir daí, pra você ter uma ideia, a peneira começou 1h da tarde, e eu fui treinar às 5h30 da tarde, eu e um amigo. E eu treinei, esse amigo não treinou. E eu fiquei muito chateado, porque eu nunca vou esquecer o nome do treinador. Isso eu faço questão de falar. Em algum momento eu não vou falar nome de pessoas, mas isso eu faço questão de falar. O seu Daniel era o treinador da base da Portuguesa naquele momento.
Eu acho que ele já tá cansado, né? Porque 5h30 da tarde, o cara tá desde a 1 fazendo Às vezes tá nem avaliação. prestando atenção mais, né? Não, ele ficou de costa pro campo Nossa. e conversando no alambrado e o treino já comendo e a gente quase escurecendo. Bom, enfim, acabou o treino, eu e meu amigo, nós fomos embora, quase fomos assaltados ali na Vila Manchester, ali na Zona Leste. Cheguei em casa, falei pro meu pai, falei, ó, eu vou trabalhar, futebol não dá pra mim, não quero. E isso eu tinha 14 anos. Novo ainda. Aí fui trabalhar, só que jogava ali no bairro, né, num time do bairro. Na época, não sei se você sabe, tinha o campeonato do DEF, que é um campeonato que jogava os times amadores de todas as regiões de São Paulo. Bacana. E o time do nosso bairro foi disputar. E eu trabalhava de office boy, eu fiz a inscrição do nosso time ali na Avenida Sumaré, na Coordenou Secretaria de tudo. Esporte. Eu fiz junto com o meu treinador e nós caímos na chave do Tipicar em São Bernardo do Campo. Legal. E o Tipicar era o seu Vicente. O seu Vicente é um cara que tinha contatos, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, todos os times. O seu Vicente colocava o jogador e às vezes trazia jogador para jogar dos clubes para jogar no time dele. Que no caso o Denis, que é o meu auxiliar que eu conheço até hoje, o Betinho, conheci os dois no Tipicar, jogando legal. contra. E quando acabou, meu time não classificou. E o seu Vicente me chamou para jogar no time dele. E naquele momento que ele me chamou, o Borracha, que era o treinador do Juventus, queria um centroavante para jogar no infantil. O seu Vicente me convidou para jogar no time dele e na semana ele não tinha nem telefone na minha casa. Ele ligou na vizinha de frente. Te procurando de toda forma. Preciso falar com o Sérgio, não sei o que. Procurou na lista telefônica. Isso é incrível, né? Porque hoje em dia ninguém imagina isso aí. E o vizinho de frente veio na minha casa. Falou, Sérgio, tem alguém te chamando lá no telefone lá em casa. Caramba. Falei, nem eu sabia o telefone da vizinha. Aí fui lá, Sérgio, eu sou o Vicente, não sei o que e tal. Preciso falar com você e com seu pai. Vocês podem vir aqui em São Bernardo? Porra, eu fui lá com meu pai, aí ele explicou, ó, tem um time que quer um jogador, eu indiquei o Sérgio e tal. Pô, e o meu pai, não, o Sérgio vai. Pô, eu trabalhava e meu salário ajudava muito dentro de casa. Né? Meu pai tinha sofrido um acidente, estava aposentado por invalidez. Poxa. Bom, foi 30 dias de briga, meu pai e minha mãe. Com 14 anos. Com 14 anos. Ou seja, você já carregava uma responsabilidade financeira ajudava também. a família, né? A gente ajudava a família. Né? Tem eu, meu irmão e minha irmã, todos nós trabalhávamos para poder sustentar, ajudar minha mãe e meu pai, né? Para pagar aluguel, para fazer despesa, ajudar em casa. A gente ajudava em casa. E eu ganhava até um bom salário. Só que quando meu pai falou para minha mãe, falou, ó, o Sérgio vai jogar no Juventus. Aí minha mãe ficou toda feliz, achando que eu ia jogar e ia continuar trabalhando. Aí quando meu pai falou, não, só que ele vai sair e não tem como os velhinhos ficar sem se falar um mês, né? Aí, mas meu pai sustentou e eu acabei indo pro Juventus. E quando eu fui pro Juventus, com 14 para 15 anos, que foi quando eu entrei, com 18 anos eu estava na seleção brasileira, seleção paulista, subi pro profissional. Eu lembro que com 17 anos... Centroavante. Não, aí dentro do Juventus eu mudei de posição. Legal. Aí eu fui jogar de volante, porque eu jogava nas duas. Bacana. Né? Eu fui como um centroavante no infantil, só que o Borracha, sabe, me viu jogar... Porque eu jogava no Tipicar e no Juventus. Sim. Disputando o mesmo campeonato, aí nós cruzamos com o Juventus. E no Tipicar eu jogava de volante. O seu Vicente viu eu jogando de volante o primeiro jogo contra eles, e no outro jogo eu joguei de centroavante. E o seu Vicente falou, Sérgio, você vai jogar de volante? Eu falei, não, seu Vicente, pra mim não tem problema. Eu joguei de volante no Tipicar e cruzei com o Juventus jogando de volante. E o Borracha, que era o treinador, ele viu eu jogando de volante. Seu estilo de jogo. Aí acabou que, enquanto eu tava no Juventus, eu comecei de 9, aí fui pra segundo atacante, vim de meia e fui jogar de volante. Se estabeleceu. Fui jogar de volante. E aí o que aconteceu? Quando eu subi pro Sub-20, que o Borracha estava no Sub-20, o Borracha me fixou de volante. Não, Sérgio, você vai jogar de volante. E eu, como tinha característica ofensiva, eu marcava e sabia chegar. Então, para um volante naquela época que era só o número 1, eu ia à frente e eu sobressaí e acabei com 18 anos chegando à seleção brasileira. Sensacional, muito rápido, né? Muito rápido. Com 17 anos, eu faço questão de falar. Eu comprei um jogo de sofá para minha mãe, não sei se você lembra, né? Você é novinho, né, Samuel? Que sou velho. Nas lojas Mapping, que é ali na Praça Ramos. Eu fui lá com a minha mãe, 10 prestações. Pegou o salário, foi lá. Paguei um jogo de sofá para minha mãe. Que alegria, né? Que alegria. O futebol começou
a mostrar que a gente poderia ter uma vida diferente a partir dali dos 17 anos, quando eu troquei o jogo do sofá da minha mãe. Incrível, incrível. E como foi essa sua migração pro profissional? Quais foram os desafios? Porque a gente sabe que a vivência na base é uma coisa e no profissional você é um outro ritmo. Você tem aquele choque de ver, cara, cheguei, já sou uma realidade, agora é continuar batalhando. Depois, como foram os outros clubes que você passou? Como foi a sua linha do tempo aí? Pô, a permanência no profissional, ela foi assim, eu te digo que eu tive sorte, porque eu subi numa equipe que tinha jogadores experientes e jogadores que ajudaram bastante. Eu tenho que citar o Juninho Fonseca, que foi Copa do Mundo de 82 com a seleção brasileira, o Gatãozinho, Heriberto, Barbiroto, Chiquinho, Reinaldo Xavier, Bizi, Gatãozinho. Cara, tinham muitos jogadores experientes que eram caras que queriam fazer a molecada se dar bem, Que legal, cara. né? E eu falo até hoje que esses caras foram a referência para eu ser um profissional. E tinha um treinador que era espetacular, que era o Candinho, né? No Candinho, sentido pô. de vou tratar o Samuel novinho, mas vou tratar igual, o outro é mais velho, vou tratar igual. E tem um olhar para encontrar Não, jogador que é absurdo, absurdo. Acho que até absurdo, hoje é um dos caras que eu absurdo, mais né? renomado quando o assunto é achar uma joia, tudo se fala muito bem dele, E né? ele subiu naquela época, eu e o Betinho, né? Que o Betinho é meu compadre, meu irmão, né? A gente padrinho de casamento um do outro, padrinho dos Legal. filhos, né? E subimos juntos. Estar no profissional com essa galera facilitou muito. Que bom, que bom. Facilitou muito. Então eu fui um cara privilegiado nesse sentido, né? E trabalhei com profissionais experientes que só passaram coisas boas, né? E isso eu trouxe comigo ao longo da minha carreira, enquanto atleta, como treinador, né? Aquela referência que os caras foram para mim, eu procurei ser enquanto profissional, enquanto atleta de futebol, e eu sou um cara muito parecido do que é o Candinho como Legal, treinador, na transparência, legal. né, na honestidade, né, do olho no olho. O Candinho era muito assim. Só que naquela época ainda tinha muita imposição do treinador. Sim, Tu vai fazer isso, acabou. Hoje em dia você conversa, senta numa sala, vem me cá. sinto melhor em tal É, posição, jogando de tal isso, jeito. isso, isso. Né? Mas assim, foi muito legal, porque ao longo da minha carreira eu tive caras, pessoas que me mostraram, falaram, ó, esse é o caminho certo que você tem que ser enquanto Segue por ele. profissional. E eu, graças a Deus, consegui conduzir dessa forma. E como foi sua experiência internacional? Como foi a sua primeira vivência fora do A Brasil? minha primeira saída foi. Eu fiquei 10 anos no Juventus e a minha primeira saída foi para fora do país. Foi para a Arábia Saudita. Saiu da Juventus direto para. Direto pro Hilal. Caramba, Direto que pro legal. Hilal. Eu acertei em uma semana, na outra semana eu tava viajando. E foi muito engraçado, porque eu já tava de férias, né? E foi engraçado e difícil, né, Samuel? Porque nesse período meu pai tava acamado, né? Meu pai tava no hospital, Entendi. né? Meu pai tinha tido um problema de AVC e grave. E meu pai já tava fazendo fisioterapia e a minha relação pai e filho era muito maior, né? Meu pai era meu herói e, porra, a gente tinha uma relação de amizade, assim, de Não, imagino. conversar. E quando eu acertei, meu pai tava no hospital, eu pensei duas vezes, cara, assim, sabe? De falar, meu, será que eu aceito ou será que eu fico aqui pra cuidar do meu herói? E aí acabei aceitando, velho. E fui, porque eu precisava mudar a vida da minha mãe, dos meus irmãos. E era uma mudança que financeiramente também dava uma virada de chave na sua Com vida também, certeza. né? Foi o que aconteceu, né? Isso foi em 92, quando minha mãe ainda pagava aluguel. Minha mãe não paga aluguel desde 92. Foi Olha quando eu só, fui para a Arábia. olha só. Só que eu tive a infelicidade também de voltar e não ver meu pai mais, né? Que meu pai acabou falecendo. Quanto tempo depois que você 4 meses. 4 meses? Foi Quatro muito meses. recente. E eu tava para vir pro Brasil, porque lá na Arábia tem o Ramadã, né? Que é a época que Sim, sim. para. Feriado, né? É a época que para, ia parar o campeonato, eu ia chegar aqui no Brasil dia 12 de março, meu pai faleceu dia 12 de março, acabei chegando dia 16, porque no jogo com o Al-Ahly eu tomei uma cabeçada e aí tive que ficar em observação, fiquei mais 2, 3 dias por lá. E aí eu acabei chegando dia 16 e aí recebi a notícia lá na Arábia que meu pai tinha falecido. Cara, você sabe assim, é algo que mexia muito comigo ainda, sabe? Não, não tem É, como, né? mexia muito comigo, mas assim, eu acabei.
não sei nem, não é nem questão de religião, mas a espiritualidade. Encontrou forças, né? E eu sonhei com meu pai. É mesmo. E meu pai, eu me vi deitado, conversando com meu pai. Ele falou: ó, você fez a coisa certa. Fica Sensacional. tranquilo. Olha só. A partir desse dia, porra, pra mim, Tirou um peso da sua costas, né? tirou, Uma assim, culpa, fiquei né? Que talvez aliviado, você né? teria. Fiquei aliviado porque sempre, toda hora eu me questionava, né? Porque assim, a gente virou a chave, né, Samuel? Só que meu pai não aproveitou absolutamente nada dessa verdade. virada de chave, entendeu? verdade. Né? Meu pai foi um motorista de ônibus, minha mãe foi uma cozinheira, né? Eu falo com muito orgulho que eu tenho uma família que se amava. Essa é a grande diferença da minha família, dos meus pais, dos meus irmãos, né? A gente se amava. E é muito importante isso. Porra, eu acho que eu a acho, não, eu base tenho de certeza tudo, é que a é o base. número um. O resto você consegue. E a gente conseguiu mudar a Se vida. você tem um lar que é bem estruturado no sentido de amor mesmo, acho que tudo isso reflete todas as áreas da sua vida, Sem né? dúvida, sem Porque dúvida, sem dúvida. pessoas que às vezes não têm uma estrutura familiar, ela acaba até sendo um reflexo disso em outros relacionamentos dela. Sem Isso é dúvida, muito sem complicado. dúvida. E no futebol, quando a gente fala de um ambiente que você tem, como a gente está falando, dessa virada de chave, onde, meu, você tá aqui, daqui a pouco então você começa a ganhar tanto. Se o cara não tem uma estrutura familiar, automaticamente é muito provável que ele não tenha uma estrutura também mental, essa é a realidade. E o cara fica louco, tipo, sai torrando tudo, tentando buscar formas de saciar aquela Exato, falta exato. que ele sente. E eu acho que essa estrutura familiar é a base de tudo, cara, sem Eu dúvida tenho alguma. certeza disso. Tenho certeza disso, E você né? viveu isso é muito bom, né? Não, isso é espetacular, é espetacular. Minha mãe hoje tem 86 anos. Cara, minha mãe é uma mulher extremamente carinhosa. Incrível. Extremamente. Desde quando eu me conheço por gente, minha mãe é extremamente carinhosa. Meu pai era um cara do Nordeste, já é um cara mais, né, mais Mais durão. bruto, né? É, Normal. aquelas coisas. Mas mesmo assim, ainda ele mostrava carinho. Falava, me dá um cheiro aqui, que é o que... Legal. Então, assim, pô, a gente foi criado com muito carinho, muito amor. Problemas todas as famílias têm, mas Não. muito amor. E quando eu voltei, comprei uma casa pra minha mãe. Minha mãe mora numa casa hoje que é nossa, né? Ela lá tá lá tranquila, né? Sensacional. Ajudei os meus irmãos. Então, assim, a vida mudou. Eu fiquei muito feliz porque essa primeira saída minha, eu tinha 22, 23 anos, cara. Puta, foi pesado. Assim, eu já tinha dois filhos, né? O Caio e o Vitor, que eram dois molequinhos, Ah, era você um já cara, tinha já tinha filho. os dois moleques. E era um cara muito responsável, né? Total. A minha adolescência, eu acho que eu amadureci antes. Enquanto adolescente, eu já era um jovem, na verdade, né? Não, só de Porque 14 anos, você já ajudar em casa. é, Por mais que fosse algo cultural um pouco mais comum antigamente, sim, mas querendo ou sim, não, já mostra uma sim, responsabilidade, né? total, Uma total. mudança de Né? forma de agir incrível, né? Isso é muito legal. E a gente foi levando. Cara, eu tomei, a hora que meu pai faleceu, eu tomei frente da minha família. Né? Eu sou o caçula, E né? assumiu a Assumi, liderança ali. mas assim, te falar, foi um Foi muito peso. natural, né? Exatamente, Não, isso. exatamente. A verdade, eu acho que eu fui preparado, Verdade, verdade. né, para assumir essa frente, né, cuidar da minha família, né, a gente senta, conversa, mas ó, vamos fazer desse jeito que é melhor, né, tá errado assim, Consenso em tudo, né, né? entendeu? Então foi bacana porque eu caminhei e passei isso pros meus filhos, né? Passei isso pros dois. Hoje o Caio tem 36, trabalha comigo, é Legal, preparador físico. O Vitor tá numa agência de publicidade, é diretor, tá super bem. A bacana. Fernanda tem 20 anos, aí tá fazendo marketing, tá? Então a gente tá caminhando aí, tá tudo bem. Fez a lição de casa, né? Isso é Sem legal. E dúvida. você estava comentando, você foi para o Hilal, então, na Sim. época, e hoje é muito legal porque muito se fala, né? Hoje é fácil a gente falar de Arábia, até É, pelo dinheiro que é. envolve. Hoje a gente fala, pô, Neymar, Benzema, Cristiano Ronaldo, tudo mais. Mas como era o futebol árabe naquela época que você chegou, tanto a nível de poder financeiro quanto de estrutura mesmo? O que você encontrou quando chegou lá? Não, financeiramente sempre foi forte. Né? Isso Petróleo ali é sempre, incrível, né? sempre, sempre. Não, Samuel, financeiramente esquece, não tem. Lá os caras nadam no dinheiro. Então, a questão é que hoje os caras estão investindo muito forte no futebol, principalmente nos quatro clubes, Sim, que sim. é o Hilal, o Al Nassr, o Al Ahly e o Etihad. Né? Estão investindo muito forte. Só que naquela época o Hilal sempre foi forte,
né? O futebol do mundo árabe, todo mundo fala assim, sério, mas pô, tecnicamente era ruim. Não sei se você vai lembrar da Copa do Mundo em 94, do gol mais bonito da Copa foi da Arábia Saudita, do Said Oeran, que é um jogador do Shabab. Já tinha potencial, Já né? tinha. O centroavante do meu time, que é o Samuel Jaber, ele é ídolo na Arábia, assim como o Maj Abdallah, que era do Al Nassr, né? Se você olhasse para ele, você não falava que ele era árabe. Batia com as duas pernas, tinha drible, tinha cabeceio, tinha velocidade, né? Então, assim, tinha qualidade no futebol árabe. Tinha todo o potencial, né? Tinha. E hoje eles decidiram que a Liga Árabe deverá ser a sexta liga do mundo. Então, o Esse é o investimento. projeto agora. E o investimento é para isso. Naquela época, a estrutura era boa, eu acompanho o Hilal até hoje, né? Eu vi o CT é o mesmo, no mesmo lugar, né? Só que agora o Hilal está fazendo um estádio. A gente, né, Sim. a gente falava aqui que a gente jogava no Pacaembu e no Morumbi, né? O Morumbi é o estádio do Rei e Entendi. o Pacaembu era o Malaz, que é um estádio menor, que ainda recentemente o Hilal está jogando. Então, a gente jogava num estádio normal, né? O CT te dava toda a condição para você, Legal. toda a estrutura. Tinha outros brasileiros com você? Tinha, a minha comissão foi sempre brasileira lá, né? Era o Candinho saiu, foi para a seleção, aí o Oscar Bernardes veio, que era o zagueiro que jogou no São Paulo, não sei se você lembra, né? Depois o Antônio Lopes, Legal. o Lazzaroni, né? Foi uma galera, então. Foi, sim, foi. Gente de nome, Sim, né? sim. Não, o Hilal é uma potência, pô. O Hilal é uma potência. E quando eu cheguei lá, que eu vi que o Rivelino tinha jogado lá, né? O Rivelino Bacana. jogou lá em 79. Eu falei, meu, tô num baita time. E realmente tava num baita time. O Hilal é o maior time, a maior torcida do mundo árabe é a do Hilal. É igual o Flamengo aqui no Brasil. Sensacional. Pô, nós jogamos uma final de Copa do Mundo Árabe com 80 mil pessoas no estádio do Rei. Nossa. E como foi a sua adaptação? Foi rápida? Tá fácil. Tranquilo? Fácil, tranquilaço, porque, Samuel, eu não bebia. Nada de álcool, lá não tem nada de álcool. No mercado, você não, né, não era de farra. Né? Então não sentia falta nenhuma. Eu gostava de trabalhar. Não tinha nada que tirava o seu foco. Não, né? não tinha nada. Não Isso tinha é nada. muito legal. E eu tinha ali como objetivo de mudar a vida da minha família. Né? Era Você isso. foi para fazer algo e ponto. Exatamente. Nada aí exatamente. E acabei me dando bem, né? Porque eu me transformei ali no melhor estrangeiro, considerado o melhor estrangeiro nas 2 temporadas. Bacana. Né? Teve uma situação quase de ir para a seleção da Arábia Saudita para disputar a Copa do Mundo, porque os caras queriam me naturalizar, só que não podia, porque naquela época, se você jogasse na seleção de base, você já tinha jogado. Eu já tinha jogado, então não teve essa possibilidade. Mas havia esse desejo. Que legal. Sim, teve desejo da de parte sua dos parte caras. você iria também? Tranquilamente. Já estava lá, né? Sendo querido já. Meu, Pô, a torcida saía do CT até minha casa seguindo meu carro. Quanto tempo você ficou lá? Fiquei 2 anos e meio. Que legal, cara. Viu tudo um turbilhão de situações. Foi lá, foi bacana. Foi um momento assim, todo mundo acha que o meu melhor momento foi quando eu estive no Palmeiras. Na minha carreira, né? Claro, o Palmeiras era jogar num time grande e você tem o sonho de todo moleque daquela época de jogar num grande clube de futebol brasileiro. E eu consegui. Mas não, meu melhor momento foi jogar no Al Hilal. Ali foi espetacular. Você se sentiu, estava ali se sentindo feliz, né? Sim. O máximo potencial, não. Isso é incrível. E por mais que você tenha se adaptado muito bem, o que foi de pouco de dificuldade? Clima, comida, a cultura? Você já falou que não era festeiro, então é tranquilo. A comida sofreu um pouco? A comida foi, porque a concentração eu só comia macarrão e frango. É mesmo? Porque lá tem muito, faz tudo muito com carneiro, né? Entendi. E eu e o tempero era diferente, assim, para mim não dava. Né? Então toda a concentração era macarrão e frango. Batata frita. Isso aí. Direto. Concentrou, a não ser quando o príncipe Abdallah mandava a comida da casa dele pro CT. Aí era outro nível, era outra coisa, né? Aí era outra coisa. Né? Aí você comia mais, comia melhor, principalmente que a gente concentrava no CT. Mas quando era fora, o jogo era fora, você ficava no hotel, aí você tinha liberdade para comer outro tipo de comida. Né? Aí tinha mais flexibilidade para isso. Comer uma lagosta. Legal. Aí já lembrava um pouquinho, né? Falou, pô, mudar um pouquinho. E o clima foi tranquilo? Era muito calor já desde sempre? É muito quente lá. Não, mas assim, todo mundo acha que na Arábia é calor o ano inteiro. Não. Calor pegado é maio, junho e julho. Lá é quentíssimo, tanto é que a temporada para nessa época. Eles dão uma pausa, né?
Aí você vai agosto, tá terminando, tá diminuindo o calor. Aí chega outubro, no novembro, dezembro é frio. Ah, Dezembro e fevereiro entendi. é frio. Então, assim, Entendi. e é frio, frio. Então agora tá para começar ali Agora tá o para frio começar, lá. a friaca tá para Ah, começar, entendi, né? entendi. Então a gente no inverno a gente treinava 2 da tarde, né? E no verão, no calorzão ainda, 7 da noite. No Ramadã a gente treinava porque o Ramadã você é obrigado a jejuar durante a luz do dia. Você não pode comer, Ah, né? entendi. Então os caras, a primeira refeição deles era a partir das 18 horas que já estava escuro. E a gente ia treinar 10 horas da noite e jogar às 11 horas da noite. E como eu acho muito legal, até umas semanas atrás, né, se mostrou muito na mídia, né, todos os grandes, as grandes estrelas lá hoje participando realmente dessas questões históricas e também as comemorações locais. Sim, Como que é, por exemplo, essa questão? Às vezes você tá ali, mas não quer jejuar, não quer fazer tal coisa. Como que é essa adaptação? Como você se sente obrigado a participar ali da cultura? Eu acredito que hoje, obviamente, como a gente fala de contratos que na realidade vêm para divulgar, não é só um contrato com o time, né? É um contrato, na realidade, eles querem trazer a luz para uma nação, né? Então, eu acredito que até no próprio contrato dos jogadores ali já tem essas questões, né? Até de ações de mídia e sim, tudo, sim. mas antigamente como era? Você chegou ali, era de uma outra religião, de alguma outra coisa, não queria se envolver, sofria com isso? Como era? Então, a questão da religião, eu tinha um hábito, né, de entrar em campo e fazer o sinal da cruz. E o Hilal é um time que passava muito na televisão, né? E quando chegou um dia, um determinado momento, os caras me questionaram, falaram, pô, Sérgio, não pode entrar no campo fazendo sinal da cruz, tal, não sei o quê. Eu falei, desculpa, cara, vocês me contrataram, vocês sabiam que eu era católico, Sim. né? E é uma coisa que eu me sinto bem pra eu jogar, né? Não, você pede pros caras me filmar, ué, não precisa me filmar na hora que eu tô entrando. E a partir desse momento eles botaram no contrato, que era a partir do momento que foi contratar jogadores brasileiros, principalmente, que era proibido de fazer o sinal da cruz. Eles botaram no Entendi. contrato, né? Não te Mas impediram mais, mas não, os não outros passaram a. a partir desse momento quem chegou Tinha que já aceitar, tinha que senão aceitar, não senão fechava. Mas eu não tive problema lá, tinha rezas, são 5 rezas por dia. No nosso período de treino, que era tarde, tem a última reza que é 5 da tarde, a gente treinava 3 horas, quando era 5 da tarde parava a reza, Uhum. parava o treino e os caras iam rezar, e às vezes acabava o treino e os caras rezavam e a gente já ia embora. Né? Tinha a reza da madrugada, quando a gente estava concentrado, né? O manager batia na porta dos quartos, só que no meu não, porque eu não precisava Ah, ir. mas aí acorda Sim, ali e você vai. acaba acordando, você acaba acordando por causa do barulho, Claro. né? Mas você não tinha que sair do quarto. Era 5 horas da manhã, é obrigado a rezar. E era bem tranquilo, você se sentia Não, é nem tranquilo. preconceito, Não, nada, era zero bem. Isso problema, é zero bacana, né? problema, Não se né? sentia Não, pressionado, né? não, zero problema. Até porque, assim, eu me dava super bem com os jogadores, né? O pessoal do clube gostava de mim, então eu fiquei muito à vontade. Não tive problema de você falar assim, porra, isso aí é chato. Não, meu. Samuel, É a eu me cultura. dei muito bem, assim, no sentido de entender a cultura do país. Ótimo. Né? Me E se dei muito bem, adaptou. tranquilamente. E isso foi sossegado, né? Não teve problema nenhum com isso, não. E como e por que a saída da Arábia? Como que foi esse momento para você? E, meu último contrato, o Príncipe Abdallah, que foi o cara que me contratou, ele, num jogo que a gente foi fazer em Gacim, tipo São Paulo Ribeirão, ele sofreu um acidente de carro e acabou falecendo. É mesmo? É. Caramba. E, inclusive a Copa do Mundo Árabe que eu falei pra você levou o nome dele. E a gente Ah, bateu sim. campeão. Quando ele saiu, quando ele faleceu, eu continuei, só que na hora de renovar o contrato, o Oscar tinha ido pro Japão e o Oscar queria me levar. Eu fiz a minha proposta, que era o Príncipe Nawaf, só que o Príncipe falou: Ah, Sérgio, tá muito alto, vai pro Brasil, depois a gente vê. E acabou, tô esperando até hoje pra gente ver, né? Veio pro Brasil e aí, cadê? E acabou que eu não acertei, vim pro Brasil, acertei com o Guarani de Campinas, vim disputar o brasileiro Foi e seu fiquei por retorno. aqui. Aí fiquei por aqui, fui pro Guarani em 95 e depois no ano seguinte eu fui pro Palmeiras. Uma coisa que é muito legal, talvez a garotada mais jovem, né, de hoje em dia não faça ideia da potência que eram esses times do interior antigamente, né? Quando a gente fala de Guarani hoje, talvez um mais jovem possa não entender o nível, mas
Naquela época era surreal, né? A força que Guarani, Ponte Preta, esses times tinham, né? Então Esses era um times desafio abasteciam a gigantesco. seleção. Então, então talvez muitos possam pensar, pô, saiu da Arábia para ir pro Guarani, mas naquela época era uma potência, né, cara? Como que foi para você? Era bacana demais, né? Não, pô, Clássicos. jogar Campeonato Brasileiro, né? Joguei pelo Guarani de Campinas em 95. Cheguei no Guarani de Jalminha, tava no Guarani, no Olha Guarani. só, Luizão tava no Guarani. sensacional. Fernando Diniz tava no Guarani, Anderson Lima, o time do Guarani era um timão, Caramba. né? O Fábio Augusto, era um baita time. O Amoroso tinha machucado, tava recuperando o Nossa, joelho. era uma seleção já, né? Então o Guarani era um time e nós fizemos um baita campeonato naquele ano. E estar no Guarani, pô, você tá num time que abastece a seleção brasileira. Naquela época ainda, né, botava-se jogadores do Guarani na seleção, dos times do interior na seleção. E o Guarani era um time que jogava o brasileiro, jogava sempre para buscar algo maior dentro do campeonato naquele momento. Então, Incrível. quando eu saí da Arábia, eu saí voltando, porque meu passe, naquela época tinha o passe, meu passe era do Juventus, Ah, sim. né? E o diretor, o Roberto Arquinac, que é um cara que eu guardo com muito carinho, infelizmente não está mais entre nós, que é um cara que, assim, eu tenho muito carinho, eu tenho gratidão por algumas pessoas, né? E o Roberto Arquinac é um desses caras, né? Que quando eu subi pro profissional foi um cara que me acolheu, me abraçou. Tem muita gente que não gostava dele, mas eu não posso falar absolutamente nada dele. Ele falou, Sérgio, que jeito brutão dele, Sérgio, você vai lá para Campinas lá, que o Beto Zini vai conversar com você, você vai assinar o contrato lá com ele. Falei, tá bom. Peguei meu carro, fui para Foi. Campinas. Aí cheguei lá, assinei e acabei ficando no Guarani até o fim do brasileiro, até ao final do ano, final do brasileiro daquele ano. E no ano seguinte eu voltaria ao Juventus. Quando eu voltei ao Juventus, falei pro Robertão, Robertão, não dá, né, meu? Eu fiquei, não, Sérgio, vai, me ajuda aqui e tal. Aí apareceu o Palmeiras. Olha só. Aí ele me emprestou pro Palmeiras, fiquei no Palmeiras lá em Aí arrebentou, né? 96. Aí, Naquele time que todo mundo fala até hoje, né? pra quem não conhece, fala um pouquinho mais aí. Que time era esse? Era um time É quase que nem assim, tinha craque, né? Imagina. Veloso, Cafu, Júnior, Tá maluco. Clebão, zagueiro, Sandro, Flávio Conceição, Amaral, Djalma, Rivaldo, Luizão, Miller. Ainda tinha a galera do banco, né? Que tá eu, tava o Galeano, tava o Elivelto, tava o Cláudio Zagueiro, até o Ózio, que veio da Itália, né? Que era o italiano que Caramba. tava, o Paulo Isidoro, o falecido Alex Alves. E o Vanderlei Luxemburgo era o treinador. Só o Meu, Vanderlei naquela época não, que nem. tava voando baixo. Não, ninguém conhecido, né? Você tá maluco, cara. E nessa época, quando você chegou, como você se sentia ainda mais ainda era um aprendiz ou já se sentia ali, pô, já no nível dos caras? Como que era pra você estar com todos esses caras aí, verdadeiras potências ali? Não, eu era um cara já maduro, né? De 28 anos, né? Então, assim, como eu já tinha jogado com o Djalma, com o Luizão e tal, né? Com o Cafu contra, o Miller contra várias vezes, né? O Miller na base, em juniores, joguei contra muitas vezes, então eu conhecia os caras e sabia o nível dos caras. Ah, eu era um cara que tinha uma capacidade de passe muito grande, inclusive elogiada pelo próprio Vanderlei, né? Era um volante que roubava a bola e entregava com qualidade, né? Era igual Legal. o Amaral, né? A gente brincava com o Amaral era carteiro novo, né? Roubava a bola e entregava errado, né? E assim, então eu tinha a minha característica, minha qualidade, né? Sabia do nível dos jogadores, mas sabia também que eu era um jogador de uma qualidade para estar inserido naquele elenco que tranquilamente, quando o Amaral e o Flávio iam para a seleção, jogava eu e o Galeano e o time não sentia absolutamente nada. Não, sensacional. Foi um momento histórico, né? Na história do Palmeiras, assim, foi Foi, um marco foi. Pena que aquele time durou gigantesco. pouco, assim, sabe? No segundo semestre já não estava mais, até porque o Miller, perto da fase final da Copa do Brasil, o Miller tinha questão contratual, acabou saindo, foi para São Paulo, né? Aí depois saiu o outro, saiu o Luizão, acho que aí foi saindo algum um ou outros Você ficou jogadores. quanto tempo? Né, eu fiquei nesse período e fui pro Japão. Saí e fui pro Japão. Fiquei lá, fui pro Kyoto. No segundo semestre eu não estava no Palmeiras, no Brasileiro. Uma baita experiência também, né? Putz, o Japão é espetacular, né, Samuel? O Japão é algo assim Uma que, cultura riquíssima, que eu vivo lá, uma moraria lá tranquilamente. educação Nossa, absurdo, surreal, né? absurdo, absurdo, absurdo. Ali foi espetacular para mim, assim, porque tudo que eu vi
né? Assim, quando eu era criança, de respeito, educação para com o mais velho, para com o próximo. Lá é normal, né? Tipo, é o mínimo, né? Na realidade, não é um diferencial, é o mínimo, né? Sim, Tem que sim, ser, assim. sim, sim. Isso é sensacional e foi bacana. E quando que começou ali, obviamente, a idade vai chegando, você sempre teve esse desejo de partir para o lado de treinador ou em algum momento você pensou, cara, eu quero fazer outra coisa da vida quando terminar como jogador? Como que foi essa migração? Quem te ajudou nesse começo? Como que foi? Quando eu tava na Arábia, que o Candinho foi pra seleção, o Candinho me ligava, falava, Sérgio, o que que você acha desse jogador do Hilal? Porque o Hilal abastecia a seleção. Sim. Fala, padrinho, fulano, não sei o que, daqui a pouco eu vi na lista, o cara tava. Olha Aí só. eu falei, pô, opa, peraí, eu acho que eu entendo um pouquinho desse negócio aí. E foi quando eu comecei, Tinha um olhar analítico ali já, né? exato, comecei a entender, falei, meu, comecei a gostar, eu falei, cara, eu acho que quando eu parar, tipo, com 23 anos, quando eu parar, eu acho que dá pra eu ser treinador. Já sei que tem uma coisa Sim, para fazer. aí eu comecei a observar mais os treinadores, né? A maneira de montar o time, Sim, me interessei mais para a questão tática, né? E foi a partir daí que eu decidi, quando eu parasse, não sabia quando, eu seria treinador e treinador do profissional, não queria base. já queria ir direto. Do profissional. E fui me preparando ao longo, fui fazer curso, que aqui em São Paulo só tinha o Citrefesp na Sim, época, em sim. 99. Fui fazer o curso Citrefesp, fui fazer faculdade, né? Então eu fui me preparando, buscando conhecimento para quando ela tivesse oportunidade eu estivesse pronto. E foi isso que Legal. aconteceu, né? Quando 2004 estava no Santo André, em 2003 nós fizemos um jogo, foi muito legal. Eu faço questão de falar isso porque o Ferreira foi um cara espetacular, infelizmente faleceu, o Luiz Carlos Ferreira. Nós jogando o último jogo de acesso da Série C lá em Campina Grande, a gente perdendo de 1-0, precisava ganhar o jogo. A gente perdendo de 1-0, os caras com um homem a menos e a gente perdendo. No intervalo eu peguei o Ferreira aqui, falei pelo braço. Falei, Ferreira, nós precisamos botar mais um meia ali, ó, pra ajudar o Tita lá junto com o Denner, porque a gente precisa ganhar o jogo. Pode me tirar. Não, Sérgio, mas você tá jogando bem. Eu falei, não, mas pode me tirar, nós Mas tem que precisamos. mudar o jogo, né? Nós precisamos desse cara aí. Aí eu falei, ó, bota o Tássio. Ele não gostava do Tássio, né? Não, Sérgio, esse Tássio não dá. Eu falei, não, Ferreira, bota o Tássio, é ele que nós precisamos hoje. Ah, vou botar porque você tá falando. Aí pegou, chamou Tássio, você vai entrar. Aí o Tássio olhou pra mim e falou assim: você é treinador agora? Daí eu falei, fica quieto, meu, só Só vai, escuta. meu, vai. Aí eu Aproveita, falei, né, ó, pô? você vai entrar porque o Sérgio tá falando. Aí eu falei, ó, vai lá e faz a sua parte, que você sabe. O Tássio deu o passe pro gol, fez um gol, viramos o jogo, ganhamos 2-1. Olha só. E conquistamos o acesso pra Série Caramba, né? B. Ali a moral já. Pô, no vestiário, o Ferreira, e aí ele teve toda a humildade, ele não guardou pra ele. Ele chegou pro presidente, a hora que o presidente chegou, ó, nós viramos o jogo porque o Sérgio Soares falou, que ele falou pra fazer isso, eu fiz, deu certo, e aquilo ficou na cabeça do presidente. Eu renovei meu contrato pro Paulista por mais 3 meses, Aham. indo para 2004, e tava no elenco e tal, chegou no final do contrato, o Jairo, Livoles também não tá mais entre nós, o Celso e o Sérgio do Prato, que é diretor do Guarani, que fazia parte da diretoria. Ô Sérgio, a gente quer que você fique aqui conosco para ficar como. Eles queriam que eu ficasse como um gerente. Fala, gerente, gente, eu ficar atrás da mesa, não dá, meu. Não, eu quero que você fique aqui. Eu já tava meio de saco cheio, né, Aham. Samuel? 37 anos. Falei, não vou subir para jogar nada, eu vou ficar aqui mesmo. Falei, tá bom, eu aceito. E foi quando a gente tava na Copa do Brasil. O Ferreira, nós ganhamos, empatamos com o Guarani, e o Ferreira saiu. Falou, isso aqui já não vai dar mais, eu vou pro esporte. Ele foi pro esporte e trouxeram o Chamusca, o Péricles. Ah, sim, o Pérez. Aí eu fui passar a ser auxiliar do Chamusca, porque o Ah, auxiliar do Chamusca teve um problema com o Santo André, estava na justiça, e o presidente vetou a vinda dele. E eu passei a ser auxiliar do Chamusca. foi ali a oportunidade. Aí eu falei pro Chamusca, falei, Chamusca, eu quero ser treinador, mas jamais eu querer o seu lugar, eu vou te ajudar em tudo aqui. Conhecia tudo, né, o jogador, jogamos junto até ontem, Tava em casa, né? né? Passei pro Chamusca, ó, Palmeiras 3-3 no Bruno, 4-4 no Parque Antártico, classificamos para a semifinal do campeonato. Olha só. Pegamos o 15 de Campo Bom do Mano Menezes, né? Aí algumas decisões nós tomamos, até porque eu conhecia o elenco, né? O Júlio, que era o goleiro, estava machucado, jogava o Júnior, mas só que o Júnior não estava indo bem. E o Júlio estava voltando de uma cirurgia de tornozelo. Aí numa reunião
Chamusca, vamos botar o Júlio, tal. Nós perdemos o primeiro jogo aqui de 4-3 no Pacaembu, íamos jogar em Porto Alegre com o 15 lá, no campo do Grêmio. Aí o Chamusca, não, Sérgio, mas ele tá sem jogar, tal, nós vamos botar ele, como é que faz? Chamusca, eu conheço o Júlio, pode botar o Júlio. Confiar. Mas não deu outro, Samuel. Ganhamos um jogo de 3-1, o Júlio fez uma defesa que se olhasse pra ele, você fala, meu, esse cara tá jogando, não tá com ritmo de jogo, tá tranquilo. Mas ele nem o cara acreditou, né? Tipo, Porra, fez uma baita defesa e ganhamos o jogo 3-1, fomos pra final da Copa do Brasil contra o Flamengo. No jogo do Palmeiras, o Chamusca tinha sido expulso e aí pegou uma suspensão. Nesse jogo de Porto Alegre, quem estava no banco era eu. Olha só. E nos 2 jogos das finais contra o Flamengo, tanto aqui no Parque Antártica quanto no Maracanã, eu que estava na área técnica. Porém, no jogo aqui ainda conseguia conversar com o Chamusca, trocamos ideia, ele passando as orientações. No jogo do Maracanã, zero comunicação, porque os caras não criaram uma... Depois eu fiquei sabendo que era uma confusão com o Chamusca, não ouvia mais nada. É mesmo? E eu que decidi as coisas dentro do campo. Nós ganhamos de 2-0 do Flamengo, batemos campeão. Ali começou a... Ali foi a virada de chave, né? Realmente, Ali começou. Tem potencial. O cara serve pro negócio. Que incrível, cara. Ali começou o Chamusca. Foi uma emoção absurda, né, cara? Não. Você ganhar do Flamengo. Samuel, só nós acreditávamos, né? A gente sabia que a gente tinha potencial para ganhar. Você sabe que a outra semifinal era Flamengo e Vitória. E eu era o auxiliar e eu analisava os adversários. Eu vi 5 jogos do Flamengo e vi 5 jogos do Vitória. Eu falei pro Chamusca, se a gente pegar o Vitória vai ser problema. Aí o Chamusca, mas como, Sérgio? Já viu a dificuldade, né? Tem os neguinhos de canela fina lá e que correm. O Edilson tava lá ainda na época. Tava lá ainda? Falei, vai ser difícil, hein? Mas se a gente pegar o Flamengo, a gente tem chance. Mas por quê? Chamusca, eu vi 5 jogos. O Flamengo, a partir dos 20 minutos do segundo tempo, o Flamengo tem um declínio físico. É o que a gente pode aproveitar. E foi dentro dessa estratégia que a gente criou, né? Conversando, o Chamusca criou. Era segurar o primeiro tempo do Maracanã, né? Porque por mais que tenha sido 2-2 aqui, o Flamengo jogando contra o Santo André não vai jogar atrás da torcida, não ia deixar nunca. Vai ficar esperando. Não ia jogar com o regulamento embaixo do braço. Jamais. Aí montou lá tudo uma estratégia, marcação. O Felipe, que era o grande jogador na época, o Felipe, que hoje é treinador do Volta Redonda. Sim. O Ramalho e o Dirceu estavam encarregados de neutralizar o Felipe. E conseguiram. O Felipe não conseguiu jogar. Né? Marcaram forte, 0-0 o primeiro tempo. O segundo tempo, com 6 minutos, uma jogada trabalhada de bola parada, fizemos 1-0. Nossa, aí deu um gelo nos caras, né? Os caras viram. Aí, Felipe. Não vai ser tão fácil. Samuel, você sabe que com 20 minutos os caras vão ter um declínio físico. Pô, você tá 1-0, você tá 1-0. Primeiro tempo de pressão. Sim, pô, a torcida, tá 1-0. Os caras vão ter que botar mais força e eles não vão ter de onde tirar. Não deu outra, com 21 nós fizemos 2-0. Falei, pô, eu olhava no relógio assim, falei, acaba logo. 2-0, meu. Pô, e do jeito que tava jogando, eu falei, os caras não vão empatar. E o Atirso tava no banco do Flamengo. Aí o Atirso entrou no jogo, o Abel botou o Atirso. Eu tirei o Nelsinho, que era um cara mais ofensivo, e chamei o Daguia. Falei, Daguia, você só vai marcar o Atirso. Lá na lateral, você marca ele. O Daguia é um cara que marcava bem. Sim, sim. Então, neutralizamos também um cara que poderia construir. E aí, cara, foi passando, eu fui olhando no relógio, o tempo tá passando, foi o máximo que esses caras podem fazer é empatar, mas Vocês volume de jogo... o título lá, então. Lá dentro. E aí foi no final eu falei, meu, já era, os caras não vão conseguir mais não. E nós ganhamos 2-0, o estádio calado e 500 pessoas do Santo André gritando, é Santo André. E a gente fez a festa dentro do Maracanã. Maluco, incrível, incrível. Você é um ícone desde então do Santo André, não tem como falar de treinador no Santo André sem lembrar do Sérgio. E no seu ponto de vista também, além do Santo André, eu acredito que até já sei qual é a sua resposta, mas qual outro clube aqui no Brasil como treinador que te marcou muito, cara? Que realmente você vê que, meu, a sua passagem ali foi algo que te posicionou mesmo no mercado, ficou muito conhecido. O Ceará foi. Sabia. Sabia. O Ceará foi um momento bem bacana, assim, né? Porque eu mudei uma maneira de jogar do Ceará, né? O Ceará sempre foi um time reativo, né? Até porque ter conquistado com o PC em 2009 o acesso, jogando com 3 volantes. E eu cheguei lá, já cheguei mudando, né? Mesmo sabendo da história.
A minha estreia foi contra o Guará e o Ricardinho era o meia. Eu trouxe o Ricardinho para ser um segundo volante. O João Marcos, que era um segundo volante, eu botei de primeiro. E eu jogava com o losango no meio. Né, o Rogerinho de um lado, o Ricardo do outro, o João Marcos e o Lulinha, o Magno e o Mota na frente. Sim. Né, foi um Ceará que... Chegou mexendo em tudo já, né? Sim, é porque a gente acompanha jogos, né? E por coincidência eu vi 3 jogos seguidos do Ceará. Olha só. E eu vi o Ricardo, que tinha um baita potencial, só que o Ricardo não entrava na área. E quando eu cheguei lá, eu falei, pô, Ricardo, vem aqui, ó, vem trabalhar como um segundo volante e tal. E o Ricardo é um cara Já inteligente. chegou dando orientação ali, né? Sim, e o Ricardo é um cara E parece que não, inteligentíssimo. mas quem tá de fora sempre tem uma outra visão, né? Às vezes ali no dia a dia do clube ali, você já tá ali amarrado naquele estilo de jogo e tudo mais, você olhando de fora, você já chega, meu, se eu tivesse ali eu mudava. Você teve essa oportunidade, né? Você Exato, chegou e exato. fez o que achava melhor ali Sim, deu, e os caras deu bom. responderam, né? Eu acho que é muito importante o treinador ele saber posicionar os jogadores, né? Você simplesmente mexer, aí não funciona, mas se você saber mexer e saber orientar, isso é fundamental, porque o Ricardinho era um meia e se transformou num segundo volante, é ídolo da torcida do Mas eu Ceará. acho que isso é muito mérito também, Sérgio, muita gente fala, né? Todo treinador tem que saber gerir pessoas também, né? Eu acho que se você Exato. não souber se relacionar, e você é um cara que sabe fazer isso muito bem, com os jogadores a ponto do cara falar, meu, beleza, vamos vestir a camisa aqui. Ainda mais num tempo como hoje que, cara, o tempo todo a gente ouve falar grupo derruba treinador, isso, aquilo, outro, a gente sabe que existe. Sim, Então, quando você chega, traz uma mudança e mesmo assim todo mundo aceita e se empenha, é porque você, na realidade, você sabe gerir pessoas também, sem né? dúvida, O sem quanto dúvida. você acha que isso é importante? Eu acho que hoje é primordial, né? Hoje, o treinador que for um bom gestor, de repente ele pode ter uma deficiência na parte tática, na parte técnica, mas se ele for um bom gestor, as peças se ajeitam dentro do campo, né? Você saber gerir, né? Você ter uma conversa franca, potencializar o jogador, eu acho que isso é muito importante dentro do futebol, né? O ser humano ele precisa ser potencializado. É Né? verdade. E dentro do futebol, mais ainda, porque há uma cobrança externa muito forte. Isso é essencial, né? Né? Então, se você conseguir, né, que o cara acredite naquilo que você tá passando, que você está falando, e as suas atitudes ser compatível com aquilo que você está falando. Isso é fundamental na gestão, Samuel. Total, total. Isso é extremamente importante, né? No final do dia, você está gerindo pessoas. Então, se você não souber lidar com pessoas Sem aí, dúvida. você acaba se perdendo. E seja no começo, ou talvez até hoje, quem sempre foi, ou por um bom tempo foi a sua referência como treinador? Um cara que te inspirou, um cara que você olha e fala, meu, gosto de fazer meus trabalhos inspirados nele. Quem é essa pessoa? Eu tenho 2, né? Tenho 2. O Candinho é um, né? Eu acho que na maneira de lidar com o atleta, da transparência, o Candinho é espetacular, né, meu? É claro que muda-se um pouco o contexto, né? Claro. Porque foi numa uma época diferente, mas foi como eu falei no início da nossa entrevista, que o Candinho é um cara que ele trata todo mundo igual. E eu trouxe isso para minha carreira como treinador. É um princípio, né? Sim, ter igualdade no tratamento, independente se você é mais novo, se você é mais velho, se eu vou te cobrar ou se eu vou te elogiar. Né? E o Candinho fazia muito isso. Então, isso eu trouxe comigo. E, claro, o Vanderlei no aspecto tático, né? Da maneira de jogar, de fazer seu time jogar, de ser um jogo impositivo. O Vanderlei sempre, naquele Palmeiras, era assim. A gente tinha muito conosco de podendo vestiário, nós vamos ganhar. Agora só ver de quanto. Né? E o Vanderlei gostava de um time que atacava. E os caras tinham essa característica. Então eu trouxe isso também do Vanderlei para os meus times, que é aquilo que eu acredito. Eu fui um volante de marcação, eu sei o quanto é difícil marcar. Eu posso marcar o Samuel, agora vou marcar o Samuel mais o Djalminha mais o Luizão, você não consegue marcar. Você traz dificuldade para o adversário e é isso que o Palmeiras tinha. Então eu trouxe isso para os meus times, né? De ser um time que ataca o adversário, Povoar ali o que espaço. incomoda o tempo inteiro. Então o Candinho e o Vanderlei são realmente as minhas inspirações. É claro que hoje questões de treinamento são diferentes, Totais. né? Mas são as pessoas que eu falei, meu, esses caras servem para você seguir E é como muito referência. curioso porque quase todo mundo, né, que quando você fala de ex-jogadores e tudo mais,
falam do Vanderlei de uma forma muito positiva, né, O cara? Vanderlei era Hoje diferente. é o que a gente fala, né? A gente vive numa nova época da internet, muito hater, muito cancelamento e tudo mais. Então eu sei que ele sofre com isso também. A gente tem uma boa amizade com o Maurício também, auxiliar dele. Um Sim, cara que é irmão. é exato, um cara, meu, incrível também. E eles comentam, às vezes a internet ajuda e atrapalha ao mesmo tempo. Só que esses jogadores dessa época, é muito raro você ver um que não coloca o Vanderlei como referência, assim. Exatamente. Deve ser incrível trabalhar com ele Exatamente. mesmo, porque é unanimidade, na realidade. Samuel, tem uma história do Vanderlei. A gente foi jogar com o Corinthians em Prudente. Nós viajamos na mesma aeronave, as duas delegações. É mesmo. Palmeiras do meio para frente, Corinthians do meio para Olha trás. só. E eu sentado atrás do Vanderlei e do seu Valdir Joaquim de Moraes. Sentado aqui, né? A aeronave subiu para daqui a pouco lá no fundo, lá o Marcelinho e o Edmundo pegaram o microfone da aeronave. E o Vanderlei tinha sido treinador do Flamengo um ano antes, Sim, sim. daquele melhor Flamengo do mundo, né? De Edmundo Sávio, Edmundo Romário e Sávio e tal, melhor ataque do mundo. E não foi bem, né? Acabou que não acontece. E aí o Marcelinho e o Edmundo pegaram o microfone e começaram a cantar a musiquinha que era do Romário, né? Treinar pra quê? Se eu já sei o que fazer. E o Vanderlei aqui na minha frente com o seu Valdir, o Vanderlei tava querendo ir lá atrás. Não, eu vou lá atrás, Valdir, não sei o que o seu Valdir, não, Vanderlei, não faz isso. E eu vendo tudo isso aqui. Cara, enfim, o seu Valdir conseguiu convencer o Vanderlei a não ir lá atrás. No dia seguinte, na palestra, e isso me chamou muito a atenção, que aí eu falo, meu, o treinador ele realmente tem que estar voltado para olhar tudo. O Vanderlei usou aquela situação na palestra. Um incentivo, né? Exatamente. Você tá vendo? Os caras acham que, porque a gente treinava pra caramba mesmo, treinar 2 períodos e tal. Os caras acham que vocês treinam demais e não precisa treinar e vão ganhar de vocês. Ele usou aquele episódio do sábado Pra inflamar, para né? inflamar. 10 minutos tava 2-0 pro Palmeiras. Nós ganhamos o jogo de 3-1. Entrou com sangue no olho, né? Sim, Tipo, sem dúvida. Era um baita time, claro, né? O Palmeiras era um baita time, claro. Mas é né? um clássico, né? Sim, Pô, e todo mundo independente, quer pô. ganhar, né? E, pô, e teve mais um detalhe. O Vanderlei, o que eu quero dizer é que o Vanderlei usou uma situação, não tinha uma palestra pronta, né? Ele usou de um episódio para botar dentro da palestra. E a partir aquilo eu guardei, eu falei, meu, o treinador ele tem que estar atento a tudo o que acontece em volta dele. Atualizado, né? Pô, e o Vanderlei usou aquilo, então para mim marcou nesse sentido, né? No sentido de, pô, o Vanderlei usou o que aconteceu no sábado, botou aqui, falou, ó, tá vendo? Os caras acham que vocês treinam demais e vão ganhar de vocês sem treinar. Pô, foi trator. De cara, de cara. Não, e vamos convidar o Luxemburgo aqui também, porque é um cara incrível que com certeza também tem muito conteúdo legal Ah, com para certeza transmitir. tem. E, Sérgio, quando a gente fala muito nessa parte de SG, né, que é o nosso tema aqui, uma dessas pautas que nós temos é a governança. E eu acredito que, por mais que o futebol também envolva outras pautas como a social, que é o S, mas hoje o futebol, infelizmente, pelo menos no Brasil, é uma referência de uma má gestão. Essa é a realidade, porque são clubes constantemente endividados, são situações muito complicadas que a gente acaba vivenciando e trazendo um pouco para a sua realidade como treinador. Não vamos nem falar da parte de jogador, Uhum. mas como treinador, que eu acho que é ainda mais gritante, porque um jogador normalmente você contrata um jogador. Mesmo que ele não vá bem, o mínimo que aconteça, existe uma janela de transferência. Então, pô, Sim. vai esperar ali os seus 6 meses, um ano, para que esse cara saia. Agora, treinador é uma realidade muito louca, porque quantas vezes a gente já viu aí em clube enorme, o cara com 2, 3 jogos, ah não, tá demitido. Pô, você uma questão ali de 10 jogos, passou 3 treinadores pelo time. Então, né, isso é uma falha muito grande de governança, eu acredito, porque de duas uma. Ou a análise na hora da contratação não foi tão bem feita pela gestão, porque se você está trazendo um treinador que você não vai dar o tempo dele implementar o estilo dele, Sim. talvez você contratou o cara errado. Não o cara Uhum. errado porque o cara é ruim, mas porque Sim, sim, não se sim, claro. encaixa no seu Claro, estilo. claro. Ou também você é o pós, você não dá o tempo necessário, todo projeto Exato. tem que se desenvolver. E como você tem essa visão dessa dor que existe, se é que isso é uma dor, se você concorda com isso, nesse aspecto de gestão voltado aos clubes no aspecto de treinadores, como que é isso no seu ponto de vista?
Eu acho que é o ponto mais falho que nós temos, né? Essa questão é um dos, né? Não é o mais, é um dos. Porque para você ter uma questão tática dentro da equipe, de um modelo tático dentro de uma equipe, todo mundo acha que é a curto tempo. Não, você precisa de pelo menos 6 meses, Samuel. Ah, mas eu jogo o Paulista tem 4 meses, como é que eu vou fazer isso? Né? Às vezes é contratado em janeiro mesmo, monta o time rapidinho Entendeu? que no fim do mês começa. Então, o que eu preciso? O que eu quero ver no meu time, eu enquanto presidente? Eu quero um time propositivo, eu quero um time que seja reativo, que é isso que você tem que saber. Ah, eu quero um time reativo, então vou contratar um treinador que tem essas características. E estou convicto que ele vai atender aquilo que eu quero ver no meu time dentro do campo de jogo. Perfeito. Né? Então é muito importante, eu acho que a avaliação do profissional que você está contratando dentro das características de jogadores que você tem. Se você conseguir mensurar isso, você pode errar, pode não dar certo, acontece, mas você vai minimizar muito essa questão de você ter que trocar o treinador. Se você vai, nós estamos falando de um campeonato curto, de campeonato paulista, né? Se você for estender para o brasileiro, a tua paciência vai ser maior. Né? Se você vai para um campeonato paulista, você vai ter uma paciência menor, porque você precisa de resultado, e se você são 12 jogos, né? Então você tem que olhar para aquilo que você quer. Como time, o que você quer dentro do seu... Eu que estou lá no meu camarote, junto dessa redoma de vidro aqui, o ar-condicionado, sentado, tomando uma aguinha, e eu tô vendo lá meu time. O que eu quero do meu time dentro do campo? Ah, eu quero que o meu time seja um time que saiba atacar equilibrado. Pô, eu vou e contrato um treinador que só joga atrás. Tem a característica defensiva. Aí você vai ficar batendo no cara toda hora, daqui a pouco você vai fazer o quê? Não, vou ter que trocar. E esse é o grande erro da questão diretiva, cara. Né? Eu falei exatamente isso no conselho técnico que teve quarta-feira na federação da A2. Porque eu fui como representante do sindicato dos treinadores. Fantástico. Que eu sou o primeiro secretário. Que bacana. Parabéns. Aí o presidente me pediu, Sérgio, você tem a palavra. Tava nem esperando. Foi, presidente, bom dia a todos os presidentes. Quero aproveitar a oportunidade que todos vocês estão aqui para dizer o seguinte: saiba o que você quer ver no seu time. Que assim, se você quer um time reativo, se você quer um time propositivo, contrate o treinador com essas características para você não ter que mudar o treinador, o profissional, no meio da competição, sendo que a competição, se você sair, exemplo, do São José, você não vai poder mais trabalhar no Oeste, que está na mesma divisão. Então você também atrapalha a carreira do treinador. Carreira do cara. Entendeu? Então tenha esse cuidado para aquilo que você quer enquanto presidente. Se você conseguir enxergar isso, vocês estão num caminho certo, que você vai deixar o treinador trabalhar, porque treinador não é mágico. E sem falar que muitos presidentes, na realidade, utilizam o treinador como um bode expiatório, né? Tipo assim, pô, o cara faz um planejamento ruim, contrata jogadores que não se encaixam no planejamento, às vezes tá com o salário atrasado e tudo mais. O que é mais fácil fazer? Demite o treinador. Mas essa é a linha, né? Essa é a linha. São milhares de pautas por trás, mas demite o treinador que é mais fácil. Vamos jogar a responsabilidade. É um peso, um psicológico, né? E outra questão, Samuel, o Samuel é o treinador da onda. Tem isso. O Samuel a internet ajuda muito nisso. O Samuel tá indo bem, é o treinador da onda e tal. Meu treinador saiu. Vamos trazer o Samuel. O Samuel não tem o perfil pro elenco. Mas vamos trazer o Samuel. Trouxe o treinador que tá na... Entendeu? Então, isso tudo tem que ser avaliado. Mas só que o futebol tem uma questão, que eu falo assim, o futebol tem poucas verdades. O futebol precisa ser mais verdadeiro. Eu não vou trazer o Samuel porque meus jogadores, a característica dos meus jogadores não cabe com a do Samuel, apesar dele estar fazendo um grande trabalho. Eu posso trazer o Samuel no início de temporada, que aí nós vamos reestruturar o elenco. E eu tenho que ter caixa à disposição dele para ele trazer os caras que encaixam. As características para que ele desenvolva o jogo dele. Eu lembro que há alguns anos atrás houve uma situação muito parecida com o Corinthians, né? Porque
Corinthians desde o Tite, né? Até antes, né? O Mano também, Sim. essa característica mais muito defensiva, né? E teve um ano, eu não me recordo agora, foi 2017, qual foi? Não, 2017 foi campeão. Que trouxe o Thiago. Que trouxe o Thiago. Aí, tipo, o cara que veio, assim, lá em cima, com a moral lá em cima, arrebentando no Atlético, o cara que vai chegar aqui pra mudar tudo. E realmente, ele veio pra mudar tudo, Sim, pra trazer o sim, estilo dele. sim. E a torcida não teve paciência, ninguém teve paciência, porque é exatamente isso. Você pega um grupo, um elenco já velho, no sentido de que já joga junto há muito tempo, sim. num estilo com 2, 3 treinadores seguidos, e você coloca um cara de um estilo completamente diferente do nada e quer que aquilo gere fruto. E tem que dar tempo pra ele trabalhar. E não dá esse tempo, porque principalmente quando esses times com torcidas gigantes, né? Acho que a pressão é muito grande e o cara. Ele sempre vai acabar pendendo. Ah, não, tá pegando mal, já vamos dispensar. E o treinador é quem sofre com isso Ou sempre, até né, o cara? treinador acaba mudando o estilo dele. Acaba não fazendo algo que ele não é. Paga. Mantém aqui o trabalho, mantém o projeto, vamos Sim. mudar. E o cara não é a característica dele. Ele não consegue, não tem o conhecimento para desenvolver aquele modelo de jogo, um jogo mais fechado, um jogo mais onde você fica menos com a bola. E detalhe, né? um campeonato em movimento, né? Então, Você não tem preparação, cara. É você mudar ali. Você trabalha a pré-temporada tudo em cima daquilo que você acredita. Aí não começa a dar certo. Eu acho que, Samuel, é muito importante você ter convicção. Exato. Né? Por mais que você tome paulada, eu gosto muito do Fernando Diniz por causa disso. Né? O Fernando Diniz, ele mesmo fala, eu fui mais criticado que elogiado, mas ele não muda o estilo dele. Verdade. Né? Ele está fazendo ajustes que precisam serem feitos na parte defensiva, mas ele não muda o estilo dele. Né? Hoje você vê o Fluminense toma, todo mundo está falando, o Fluminense toma muito gol, mas há poucos momentos atrás o Fluminense estava bem equilibrado, estava marcando e sem perder o que ele gosta, de ter a bola e atacar o adversário. Né? Então, se você não tiver convicção, por mais que você esteja num clube gigante, num clube de torcida, você vai dar ruim. Se você ficar deixando a mídia sempre mudar o seu estilo, vai dar ruim. Você precisa ter uma convicção naquilo que você quer enquanto modelo de jogo. Eu particularmente, eu vou falar de mim, eu gosto de atacar o adversário. Né? Os caras falam, o Sérgio gosta de atacar, não, então não vou trazer o Sérgio porque ele ataca. Não é só também eu ataco, mas eu me defendo, cara. Né? O futebol, e o Tele já dizia, eu faço 5, tomo 4, eu ganho. Não, mas agora estão questionando o Fernando porque o Fluminense ganhou de 5-3 do Goiás. Pô, mas não ganhou. Mas tem uma final com o Boca agora e com o Boca pode se... Tomou 3 do Corinthians, aí você né? tomou 3 do Corinthians, um time que não faz gol em ninguém. Aí você acaba criando um puta clima, né? Claro. O cara entra pressionado já. Mas, não tem, mas assim... Mas ele não vai mudar o estilo dele, né? Aí ele ganha do Boca e todo mundo fala, o Fernando é o maior, o Fernando não sei o quê. Aí ele perde do Boca. Não, mas eu avisei que tava tomando muito gol. Pra que vai pra seleção? Entendeu? Então, a gente tem uma mídia também que ela massacra o treinador demais, entendeu? E a gente precisa, e o cara tem que ser gelado para poder tomar as decisões que realmente ele acredita. Porque se você não for gelado para isso, você acaba falando, eu acho que eu tenho que mudar. Você tem que ajustar, você não tem que mudar. É isso que eu penso. Não, fantástico. O papo tá muito bom, a gente já tá caminhando aqui pro nosso final e algumas perguntinhas que eu quero fazer nesse final. Hoje, Sérgio, se você tivesse literalmente, vamos dizer aí, vamos brincar um pouquinho, que se você tivesse o comando do futebol brasileiro na sua mão, no aspecto de treinadores, qual seria a primeira coisa que você mudaria? Eu pergunto isso porque recentemente tentaram alguns projetos, se eu não me engano, teve uma edição recente do Campeonato Brasileiro que só podia mudar de treinador 1 ou 2 vezes, algo assim, tentando travar. Os clubes ficaram malucos, não quiseram manter isso, tanto que não durou mais do que uma temporada. Tanto de treinador que pediu para sair. Exato, foi uma loucura. E você que vive isso e vive disso, se você tivesse ali uma varinha mágica ali, cara, vou mudar isso aqui porque isso aqui vai trazer uma transformação. O que seria, no seu ponto de vista? Bom, com relação aos treinadores, eu penso que dar para o treinador 6 meses de trabalho é o mínimo que você tem que fazer. Eu mudaria nesse sentido. Você não vai contar a competição, você vai contar o semestre. 6 meses para o cara desenvolver trabalho. E aí fica por conta do clube, porque o clube tem o direito de trocar, né? Quem paga. Mas eu daria 6 meses para o profissional,
contratou em janeiro, tem que levar até junho. E aí deixar o cara trabalhar. Aí você vai fazer o quê, Samuel? Você vai fazer o cara pensar em quem ele vai contratar. Exato. Planejamento, né? Entendeu? E aí isso você traz planejamento, você traz governança. Né? Você funciona desta forma. Eu mudaria nesse sentido. Ah, mas Sérgio, eu fico com o cara 6 meses e o que acontece? Não é porque perdeu o estadual, que é o que derruba muito o treinador. Exato, que rola né? muito isso, né? Tem cara que hoje os caras falam assim, não, estadual eu não pego, Sérgio, porque estadual derruba, não consigo virar pro brasileiro. Então é melhor eu começar no brasileiro do que pegar o estadual. 6 meses pro cara desenvolver trabalho. Isso Legal. daí eu mudaria nesse sentido. Ter uma espécie de um tempo mínimo ali, Sim, né? claro, para o cara poder implantar e quem vai contratar vai pensar. Falei, meu, eu tenho. Aí o cara começa a analisar meu elenco e característica de treinador para comandar esse elenco. 6 meses para o cara, Fantástico, fantástico, faz todo cara sentido. desenvolver. Até porque qualquer profissão tem seu tempo de experiência, né? Então, Tem a dúvida, por que né? não? É uma adaptação. E hoje você que avalia muito o mercado, antes mesmo da gente começar aqui o episódio, a gente vinha falando muito que você é um cara que tem todo o perfil até de comentarista, de apresentador, tem uma ótima dicção, sabe posicionar suas ideias. Nesse mercado que você acompanha, quando a gente fala de treinadores mais jovens, mas não de idade, mas jovens de Sim. mercado, tem alguém que vem se destacando que você apontaria, que você vê um cara, meu, tem potencial, eu acho legal a forma dele trabalhar, que vem crescendo aqui do Brasil mesmo? Eu gosto do Barbieri. Barbieri, bacana. Apesar dele ter saído do Vasco lá tal, que é uma pressão enorme, né? Mas eu gosto do Barbieri. O Barbieri, assim, tem algumas ideias de jogo que me agradam, entendeu? O Barbieri é um cara jovem, né? Que tem aí um potencial enorme para poder desenvolver trabalho. O trabalho do Vasco, do Red Bull, foi o melhor trabalho dele, em termos de resultado Sim. e de longevidade. Né? E no Vasco ele foi pressionado demais e acabou saindo. Mas eu gosto do Barbieri, assim que você vê que o Barbieri tem boas ideias e que se deixar ele trabalhar, a prova é que no Bragantino ele conseguiu ficar um bom tempo e performando. Então é um cara que eu acho que daqui a pouco pode estar aí se despontando. Você vê Né? um potencial. Eu vejo. E o Fernando Diniz não Nem tem se nem o que fala, falar, é né? O algo Fernando Diniz que já, acho que já alcançou, né? Querendo sim, ou já não, se consolidou como treinador, né? surreal o poder que existe em estar numa seleção brasileira. E, cara, pra gente finalizar, a gente sabe que tem muita gente que nos acompanha aqui que tem um sonho de ser um treinador, tem um sonho de entrar nesse ramo. Qual que é a dica, qual que é a sugestão baseada na sua vivência, não só isso, mas também baseada na sua experiência de mercado, que você daria para quem está tentando começar nessa que é uma profissão extremamente concorrida? A gente fala de jogadores. Se ser jogador já é difícil por ser concorrido, você tem 20 times que tem no mínimo 30 jogadores ali por grupo. Treinador só tem um, cara. Então é ainda mais concorrido. É, Então, e qual que é a dica que você deixa para quem precisa começar e não sabe nem por onde? olha, Samuca, cara, quando nós começamos a entrevista, eu falei que eu queria ser treinador, mas não queria ser treinador de base. Sim. Naquela época era possível. Hoje, com rede social, com tudo, eu aconselho o cara a começar na base. Por quê? Porque lá você vai ter o direito de errar. E lá o erro não vai causar tanto prejuízo assim, diferente do Audiência é profissional. menor. E também não vai, você pode errar, né, e não vai ter tanto prejuízo. Se você erra em cima hoje, você pode estar encerrando a tua carreira, você Verdade. nem dá sequência. Então, o meu conselho é para quem quer ser treinador, comece na base. Vai no sub-12, no sub-13, né? Porque lá você vai tomar algumas decisões, às vezes equivocadas, que não vai ter tanto reflexo, não vai refletir tanto. Porém, você vai aprender, você vai ter vivência, vai ter experiência na tomada de decisão de vestiário, né, de olhar para o olho do menino, né, que o adolescente transparece ainda mais a sua insatisfação Verdade. e você vai saber lidar com isso, né? Porque o ambiente de profissional, hoje com tudo que envolve, está no entorno do futebol profissional, um erro pode estar encerrando a tua carreira. Então, tenha ali, a gente fala, vai para a faculdade. É isso. Vai para a Faz o faculdade, seu estágio, a vive base é a ali. faculdade, porque o profissional, meu, é graduação, parceiro. E aí o Não bicho tem pega. espaço para erro. Não tem. Não tem tolerância. Exato, exato. A gente tem casos aí, né? Agora está se recuperando pelo trabalho que vem fazendo.
Claro que ele já vinha tendo outras experiências, mas falando muito nessa questão de audiência, acho que o Silvinho passou muito por isso, né? Talvez um cara que se viesse para um time um pouco de menor expressão, né, na realidade, não tivesse sido tão apedrejado como foi quando veio direto para um Corinthians, né? Sem Que dúvida, veio num estilo completamente diferente, e é nisso que você fala, né? sem dúvida. Quando ele sai do Corinthians, talvez ele fosse aquele perfil antes de estar agora nesse trabalho na seleção, que é uma seleção pequena também Sim. a nível de expressão no futebol, mas está fazendo um trabalho incrível. Talvez não fosse um cara cotado para ser contratado por muitas grandes equipes. Com E essa certeza. questão da pressão pega muito forte, né? Hoje todo veículo ele massacra todo mundo. E tem muitos hoje, Samuel. É diferente, antigamente era rádio e televisão. Exato. Hoje tem N plataformas, né, que falam de 500 mil futebol. páginas ali, o cara Esquece. comentando, E hoje esculachando. até o torcedor hoje tem voz. É verdade. Porque o dirigente ele vai mensurar através da rede social. Tem clubes hoje que tem um departamento Sim, de que análise cuida da rede social, Isso é né? muito louco. Então, você não tem. O Silvinho, infelizmente, ele veio para o Corinthians, onde ele é cria da casa e foi pouco valorizado, Verdade. mais desprezado do que valorizado. Verdade. Né? E se você pegar a pontuação do Silvinho, ela não foi diferente, muito diferente do Vitor Pereira, não foi diferente do Vanderlei, não foi. Na Né? realidade, eu acho que a do Vanderlei no começo foi pior do que a do Foi a Silvinho. pior do que a do Silvinho, porque o Pior do Vanderlei que a do não Silvinho. tinha ganho 10 jogos, Verdade. depois ficou 14 jogos Exato. sem perder, né? E o Silvinho fez um segundo turno naquele ano dele melhor que o do Vitor Pereira, Verdade. né? Mas era o Silvinho, né? Que era a prata da casa. É aquele ditado, né? Santo de casa não faz milagre, né? E aí acabou sendo massacrado. Então eu acredito muito que hoje quem vai começar como treinador vai na base. Vai na base. Cara, sensacional. Sérgio, foi um prazer gigantesco te receber aqui hoje. Tenho certeza que quem assistiu, quem vai ouvir também, se às vezes não está assistindo o vídeo, mas quem vai estar ouvindo esse podcast foi uma oportunidade de enriquecer com conhecimento. E, cara, onde o pessoal pode te encontrar? Instagram? Quais são os meios aí que a galera pode estar acompanhando um pouco mais do seu dia a dia, dos seus trabalhos? Pô, @oficial Sérgio Soares no Instagram, Show. né? No Twitter, quem cuida é meu filho, não sei nem. Entra no Instagram lá, tá lá no Instagram. Vai ser lá. direcionado pro Eu no Instagram, onde a gente posta algumas. Agora estamos com um projeto aí de postar algumas coisas a respeito dos jogos, falar um pouquinho da parte tática, né? Eu e o Caio estamos criando esse projeto aí. Legal. Pra gente postar, para falar um pouquinho, né? Muita coisa para ser cansativo, não. É só para falar. Ajudar quem tá começando. Sim, né, daquilo cara? que eu gosto da parte tática, né? A gente vai estar com um projetinho aí para começar daqui a pouco a postar algumas coisas no Instagram, então @oficial Sérgio Soares, a gente tá lá, segue lá que vai ter alguns conteúdos interessantes. Show de bola, não tenho dúvida nenhuma que logo aí de trabalho novo, porque logo o telefone já tá tocando, que eu sei, mas é o momento de escolher o trabalho certo, de escolher a oportunidade que se encaixa melhor no perfil, e eu tenho certeza que a gente vai estar acompanhando aí você em mais um grande trabalho de destaque. Recentemente fez um trabalho incrível na Portuguesa aí, digno de muitos comentários positivos. Eu sei que a próxima oportunidade não vai ser diferente. Então, Sérgio, a gente quer agradecer imensamente pela sua presença e saiba aí que para nós é uma honra ter você aqui. Obrigado mesmo. Pô, Samuel, eu que agradeço. Pô, falar de futebol é prazeroso demais. Né? É prazeroso demais, agradeço a oportunidade. Parece que a hora nem passa, né? A gente vai falando e... Isso é muito legal. Você vai desenvolvendo assunto, é bacana demais. Eu que agradeço a oportunidade, sucesso aí no projeto aí. Obrigado. Tô aqui na torcida sempre. Precisando, a gente tá à disposição. Tamo junto. Obrigado, viu? Valeu.